Fala galera, eu sou o Will Detilli e hoje aqui vai rolar várias perguntas e respostas com o Jonas, que foi o entrevistado do último vídeo, especialista no mercado financeiro. Então vai ser um vídeo riquíssimo em informações. E eu já quero adiantar e deixar um recado importante, é que vocês que estão acompanhando aqui esses vídeos, tá, vai rolar um evento que o Jonas vai fazer chamado Dinheiro é Meu Amigo. E nesse evento, que é 100% online e 100% gratuito, ou seja, de graça, você não tem nada a perder, nesse evento ele vai falar de forma muito mais detalhada todos os assuntos que a gente levantou no último vídeo e nesse vídeo aqui, tá? Porque vocês fizeram várias perguntas, então vai rolar vários assuntos novos aqui, né? E claro, a gente vai tentar responder aqui deixar vocês bem claros sobre isso, mas não dá, são assuntos bem complexos às vezes, né? E não dá para fazer tudo num vídeo só. Por isso vai ser muito interessante esse evento. O Dinheiro é Meu Amigo. Para você participar, basta clicar no link da descrição aqui do vídeo. Aqui embaixo do vídeo, tá? Tem a descrição, se precisar você clica em ver mais. E aí você vai ver toda a descrição, vai ter um link lá, basta clicar nesse link, e aí você segue as instruções, é muito fácil, muito simples, que você vai estar cadastrado nesse evento, 100% online, 100% gratuito, o Dinheiro é Meu Amigo. E agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala Jonas, como é que você tá? Tudo bom, Will? Então Jonas, eu vou começar com uma pergunta muito interessante, que foi do Bruno Pimenta Soares. Ele falou o seguinte, Will, faça um vídeo sobre equilíbrio financeiro. Sabemos que somos totalmente desequilibrados para a parte de gastar, porque ele está falando que se investe muito pouco, né? Mas e o outro lado da moeda? Até que ponto é saudável ficar investindo e multiplicando dinheiro e deixando de viver? Fico pensando numa pessoa que abre mão de certas coisas para poder investir e aí a vida passa sem viver, deixando um dinheirão e morre sem aproveitar adequadamente. É uma questão bem válida essa. Jonas, o que você acha disso aí? Assim, acho que a sabedoria está sempre no caminho do meio, né? Você não pode usar o argumento de mas eu tenho que viver minha vida para não se preocupar com o futuro. E da mesma forma você não pode ficar se preocupando só com o futuro e não viver a vida, né? A sabedoria está em algum lugar aí no meio desses dois extremos. O fato é que se você simplesmente não se preocupar com o futuro, você vai aproveitar a vida até um certo ponto e o final dela você não vai aproveitar nada, vai ser terrível, porque ficar velho, doente, precisar ser sustentado pelos outros, não ter dinheiro para comprar seus remédios, não é bem a minha visão de aproveitar a vida, né? Mas o Bruno tem um ponto muito bom que é o seguinte, a gente não pode colocar o objetivo de acumular dinheiro como a coisa mais importante do mundo, porque realmente a gente não sabe até quando a gente vive, né? A gente de repente acha até que vai ficar velho e de repente não chega lá. Então, sim, muito importante. A gente precisa achar um ponto de equilíbrio aí entre se preocupar com o futuro e viver o presente. Mas aí tem um ponto interessante que é, a maioria das pessoas, elas naturalmente, elas gastam muito mais do que ganham. Então, se você começar a puxar um pouco da balança, porque eu vejo como uma gangorra, né? Tem dois extremos, nenhum dos dois extremos é bom. É como o Jonas falou, mais o caminho do meio. Só que como todo mundo está pendendo para o lado de gastar mais, se você começa a se educar um pouquinho mais para investir, você vai se aproximando mais desse meio, desse equilíbrio, né? Então acho que poucas pessoas vão de fato correr o risco de não gastar absolutamente nada, né, e não viver a vida. Vamos para a segunda pergunta aqui, que é do Jonathan Rangel. E ele falou uma coisa aqui que é muito comum, muita gente levanta esse tipo de dúvida, né? Então ele fala assim, ganhar dinheiro em investimentos na bolsa só se você já tiver dinheiro. Se você é pobre, assalariado, que poupa 100, 200 ou 300 reais no mês, você nunca ficará rico com investimentos. Isso é uma piada. Pega esse dinheiro que você poupa no mês e invista em você, cursos, cita palestras e tudo, né? Ou monte seu próprio negócio. Isso sim é ganhar dinheiro de forma inteligente, né? Então aqui muita gente pensa assim, bolsa é coisa para quem já tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não dá para investir. Como é que você vê isso, Jonas? Primeiro é assim, investir em cursos, em autoaprimoramento, em abrir o seu negócio, é claro que são ótimas opções.
Agora, o aproveitamento, ele pode ser bom ou pode ser ruim, tá? Tanto quanto nos investimentos. Você pode investir, fazer a coisa direito e acumular uma fortuna, você pode investir, fazer bobagem e perder tudo, né? O autoaprimoramento também, ele só é válido na medida em que você coloca ele em prática, né? Eu conheço um monte de gente que passou a vida inteira estudando e nunca pôs nada em prática. Então, de novo, é a questão aí do caminho do meio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Agora, sobre essa questão de que você precisa ter dinheiro para ganhar no mercado, isso é uma objeção muito comum, as pessoas sempre levantam isso, né? E eu acho que ela é falsa, tá? Porque, por exemplo, você não vai chegar no seu objetivo daqui a 10 quilômetros se você não der passos pequenos para chegar até lá, né? Você querer saltar tudo isso de uma vez. O que leva as pessoas a pensar isso é assim, elas pensam assim, olha, eu preciso de quanto para viver hoje? Eu preciso de 10 mil para viver. Ok, quanto que eu consigo aqui nesse instrumento financeiro? Vou usar números fictícios, tá? Só para exemplificar. 1% ao mês? Bom, então, se eu preciso de 10 mil por mês e eu consigo 1% ao mês, eu tenho que ter 1 milhão. Né? Então para viver do mercado eu já tenho que ter 1 milhão, eu não tenho, então não vai dar. Ou seja, a pessoa quer agora aquele resultado que está ali no fim da jornada, né? Agora, ela nunca vai juntar esse 1 milhão, né, se ela não for em passos pequenos. Existe uma outra questão importante aí da gente lembrar, né, que é a tal da curva de crescimento de qualquer projeto, que é sempre logarítmica, né? Quando você começa a poupar, ainda que seja R$100 por mês, você passa muito tempo vendo o teu dinheiro crescer de forma lenta, né? Por quê? Porque o teu principal ainda é pequeno, né? Então os juros não agregam um volume muito grande. E muita gente olha isso e desiste, fala, não, eu nunca vou conseguir, imaginando que o ritmo de crescimento vai ser sempre esse. E isso acontece também com negócios, com empresas, ou deve acontecer até mesmo com musculação, depois você me corrige se eu estou errado. O fato é que, né, você tem que atravessar um período, né, de comprometimento e diligência, porque depois de um determinado tempo, essa curva começa a se tornar exponencial, né? E é aí que os resultados começam a aparecer. Então você pode passar, sei lá, 5, 10 anos juntando dinheiro falando, nossa, eu nunca vou conseguir, e a partir do 10º ano você começar a ver o negócio crescer de tal maneira que nos próximos 10 você realmente fica milionário. Eu tenho muitos amigos assim que num determinado momento da vida não tinham nada, inclusive estavam endividados e tudo. E hoje estão mega milionários, não só com o mercado financeiro, mas também abrindo seus próprios negócios. Agora, eles tiveram que passar 10 anos, às vezes 15, às vezes mais, às vezes menos, fazendo aquele trabalho duro de formiguinha que parece que não vai dar resultado, né? Mas o que é que permitiu que eles chegassem até o sucesso? É a perseverança, é a crença na magia dos resultados compostos, né? Que não é magia, é matemática, né? Mas é essa perseverança de não desistir e de acreditar que lá no final o resultado vai compensar. Então, por favor, pensem bem nisso, façam as contas. Não é verdade que você precisa ter dinheiro para ganhar dinheiro no mercado. Você precisa ter dinheiro e para isso você precisa começar a juntar, né? E não importa quanto é que você junte. Se você juntar com diligência e fizer a coisa certa, você vai chegar lá. Aliás, o Jonas falou de musculação. Foi engraçado porque, Jonas, isso acontece na musculação, só que é ao contrário. Quando você está começando, aí você tem ganhos muito rápidos. Aí quanto mais treinado você fica, quanto mais forte você fica, quanto mais massa muscular você tem, mais lento é o ganho. Só que com dinheiro é justamente o contrário, né? No começo você está poupando, você passa um perrengue ali e o seu capital não cresce tanto, mas com o passar do tempo vai ficando cada vez mais exponencial a curva, né? Então, quer dizer, é uma grande vantagem você criar o hábito. E eu acho que muita gente também achava, não sei se acha ainda, eu acredito que sim, que para você, só para ter a possibilidade de entrar na bolsa, já teria que ser com capital grande. E isso não é verdade. Você pode comprar uma ação com R$20, com R$30. Tá? Você pode começar com pouco e muita gente que é rico hoje já começou com pouco, já veio do zero no mercado financeiro. E tem uma coisa aí, Will, que é a seguinte. Se você começar com pouco, pode ser que você tenha sucesso, pode ser que não. Agora, se você não começar com pouco, é certo que você não vai ter sucesso. Com certeza. Né? Então, quer dizer, acho que ficou claro aí, né, gente, que isso é um mito. E a gente tem que pensar com um pouco mais de cuidado quando a gente só repete aquilo que está sendo falado aí de forma mais popular, né?
Vamos para mais uma pergunta aqui. Essa é uma pergunta bem simples, né? Eduardo Santos, ele disse: existe alguma ação que em prazo de 1 ano sempre se valorize? O que você acha, Jonas? Não, Eduardo, não existe, né? As ações, elas são renda variável. E a renda variável tem esse nome justamente porque não é previsível se ela vai subir ou cair, né? Inclusive, uma das primeiras recomendações que se faz para quem vai investir em renda variável, principalmente se a pessoa está só na renda variável, é jamais colocar ali um capital que você possa vir a precisar num futuro de curto e médio prazo, né? Por que isso? Porque você pode comprar um negócio e ele cair, né? Renda variável é isso, não há certeza de que a coisa vai sempre subir. E esse tipo de questão, é claro, se a gente quiser passar com todos os detalhes mesmo, requer um tempo maior, requer explicações mais detalhadas. Então por isso eu quero lembrar mais uma vez vocês, como eu disse no início do vídeo, que vai rolar um evento do Jonas, o Dinheiro é Meu Amigo, e o link para você participar desse evento, que vai discorrer sobre tudo de forma muito mais detalhada, tá? É um evento gratuito. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição. Haroldo Soares, ele disse: boa noite, Will. Eu gostei muito nessa forma de realocação 50% bolsa, 50% câmbio. Né? Aqui, na verdade, ele confundiu um pouco, porque a gente falou do método do Jonas, que é 30% câmbio, 30 ações, 30 renda fixa. Né? Como saber os tipos de ações a escolher no momento de fazer realocação? Tem investidor que prefere ações hidroelétricas porque tem renda mais constante à prova de crise. Bancos, indústrias, boas em análise fundamentalista. Estatais e qual tipo de ações estatais? Aí tem umas 3 questões embutidas em uma, né? Em primeiro lugar, a realocação, eu costumo usar o câmbio e a bolsa 50-50 como um exemplo, né, para poder demonstrar aquilo que a gente chama de covariância, que é quando as ações estão subindo, o dólar está caindo e vice-versa, tá? Isso é para mostrar como funciona a teoria da covariância. Na verdade, é sempre bom que você tenha as 3 classes de ativos, né? A renda fixa, o câmbio e a bolsa, tá? 30% em cada uma e uns 10% na conta para fazer um ou outro tiro especulativo quando as chances estiverem a seu favor. É mais ou menos o modelo que eu recomendo como o modelo inicial, assim, e neutro, né? Para que a pessoa consiga manejar numa boa. Se não me engano, a segunda pergunta dele tinha a ver como escolher as ações para realocar, né? Bom, primeiro, para escolher as ações que estarão no seu portfólio, você tem diversos métodos, análise fundamentalista, né? Quais são seus objetivos de longo prazo? Você quer ações pagadoras de dividendos que permitam acumular, né, gerar renda além, né, de você ganhar com a variação do preço, etc. Mas a análise fundamentalista é um bom começo para você selecionar quais ações vão estar no seu portfólio. Quais vão ser realocadas, uma vez elas estando no seu portfólio, né, se a tua parcela de bolsa subiu muito, você vai vender uma parte daquelas que subiram mais, né? Porque a grande sacada por trás da alocação de ativos é que você não precisa liquidar um papel, né? Você tem lá uma carteira com 5 ou 10 ações e todas subiram, umas mais, outras menos. Está na hora de realocar, de vender um pouco de ações? Olha, pega aquela que te deu mais lucro, né, e vende uma parcela dela, continua carregando o resto, porque se você escolheu ela com base numa boa análise fundamentalista e quer carregar ela para o longo prazo, não faz sentido você liquidar ela, porque pode ser que você não consiga recomprá-la a um preço mais baixo, por exemplo. Então você sempre vai vender aquelas que subiram mais e quando é hora de comprar, você vai comprar aquelas que caíram mais, né? Você vai adicionar mais unidades dela a um preço mais baixo e com isso você reduz aquilo que a gente chama de preço médio de compra, né? O Ícaro, ele pergunta: quais critérios de preço você usa para dar uma oferta no momento de comprar uma ação? Né? Aqui ele falou para dar uma oferta, tipo, na verdade ele quer dizer qual o critério para você entrar numa ação, né? Acho que o Jonas meio que já respondeu na última pergunta. Você quer acrescentar alguma coisa, Jonas? Vou acrescentar rapidinho. É isso aí, quer dizer, o critério de seleção de uma ação, para mim, é análise fundamentalista. Agora, o critério de oferta, né, de quanto vai pagar e tudo, se é que eu entendi bem, é simplesmente o preço de mercado. Quando você está utilizando a alocação de ativos, você não está muito preocupado com preço, né? Você sabe que é hora de comprar ações, a ação caiu bastante e você vai comprar o preço de mercado.
A menos que você queira complementar essa análise, como eu também costumo fazer, com um pouco de análise técnica, né? Mas aí sempre tomando cuidado para que uma não prejudique a outra, né? Para que você não fique esperando aquele fundo ali do gráfico e deixe de comprar o papel e ele volte a subir, né? Então o critério mesmo do quanto pagar numa ação ou não, quando você usa alocação de ativos, é o preço de mercado. Você vai tanto comprar quanto vender pelo preço de mercado. João Vitor Batista. Eu gostaria de saber quais livros vocês recomendam sobre valuation. E aí, Jonas, acho que eu já sei qual que você vai recomendar, mas vamos lá. O primeiro é o Investidor Inteligente, que embora não seja exatamente um livro sobre métodos de valuation, é a bíblia do assunto, é onde tudo começou, né? É o livro do Graham, que criou a cadeira de valuation na Columbia University, que existe até hoje. Então, esse é um livro que todo mundo que quer investir bem deveria ler. Já sobre métodos, né, avançados de valuation, eu recomendo muito os livros do Damodaran, que é uma das maiores autoridades no assunto. Tá? Tem vários livros dele. É uma leitura um pouquinho mais complexa, então assim, já exige um nível de estudo e dedicação um pouco maior, porque ele é um cérebro muito privilegiado. Mas eu recomendo qualquer livro do Damodaran a esse respeito. Denilson Ramos, investir em opções para quem está começando é um bom negócio? Qual é a opinião de vocês sobre as análises da Empíricos? São confiáveis? Né? Então são duas perguntas, o Jonas começa aí. Bom, vamos lá. Não. Opções quando você está começando, de jeito nenhum. De jeito maneira. De jeito nenhum. E nem eu posso chamar de investimento, tá? Quando você está mexendo com opções. Por quê? Porque a opção ele é um derivativo. Ela tem um valor que deriva de um ativo, né? É um contrato de compra ou de venda de um outro ativo com um prazo de vencimento. Então, a verdade é que as opções elas podem terminar valendo nada, né? Então, a gente não pode chamar isso de investimento. Seria mais uma atividade especulativa, né? Você mexer com as opções, a menos que você as use para manejar outras posições que você tem no mercado à vista, tá? Mas isso também é uma coisa um pouco mais complicada, requer um pouco mais de conhecimento na área. Opções não são uma coisa simples de mexer, tá? São bem complicadas, bem complexas. Então eu recomendo que novatos fiquem longe disso e não se deixem levar pelo canto de sereia do pessoal que diz, venham ganhar aqui com opções, eu vou te passar todas as dicas e tal, blá, 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 porque, cara, vocês vão sair sem dinheiro nenhum no bolso no final. A coisa realmente não é brincadeira, tá? Sobre empíricos, olha, eu não assino empíricos, né? Eu li um ou outro relatório deles que um amigo me mandou e tal, e eu acho assim que, no geral, os relatórios deles me parecem bons, tá? O que eu não gosto na Empíricos é outra coisa, assim, é o excesso de informação que eles mandam. A quantidade de marketing, de e-mails longos, de textos gigantescos, que tomam muito tempo. Eu sou um cara assim, que eu não gosto de perder tempo, né? Então eu nunca me atraí pela Empíricos por causa disso. Cada coisa que meus amigos me falam, cada coisinha que você assina lá, você começa a receber toneladas de propagandas de outras coisas. Então esse aspecto aí do marketing da Empíricos não me agrada muito. Mas eu conheço o fundador da Empíricos, o Caio Mesquita, um cara excepcional, sempre foi um grande empresário, um cara muito capaz. Então eu tenho certeza que ele deve cuidar, né, para que a qualidade das análises ali não seja ruim, não, ok? Sobre opções eu posso falar um pouco também, porque eu quebrei nesse mercado, né? Então já contei aqui no canal História e foi operando opções e eu perdi uma quantidade muito grande de dinheiro, mais de 100 mil reais, fiquei sem nada, né? Então quer dizer, é um instrumento que ele não é ruim, né? É tipo carro. O carro é muito bom, ele vai te levar nos lugares, mas se você dirige bêbado, você pode morrer, né? E opções, ela pode ser muito, muito perigosa se você não souber usar, né? Então ela pode ser um instrumento de defesa, na verdade, né? Você pode se proteger de baixas no mercado, se você souber usá-las, mas você pode se alavancar e você pode perder tudo que você tem se você não tomar conta, né? E inclusive pode ficar devendo ainda, né? Tem algumas operações de opções lá que você pode terminar devendo ainda. Então é muito complicado para quem está começando nem pensar, então sempre
Se quiser mexer com opções, vai ter que se informar muito e quando começar a operar muito pequeno, com muito pouco dinheiro, para pegar essa experiência prática, né? E acho que sobre a Empíricos, eu já cheguei a assinar algo da Empíricos e teve informações muito boas, sim, né? Mas como o Jonas falou, eu acho que, não sei, eles dão uma exagerada mesmo. Tem muito aquela coisa de chamar atenção, né? E aí faz uma chamada que não é muito verdadeira, né? Acho que o caso da Betina foi o mais emblemático aí, né? Porque realmente o jeito que foi colocado ali é um jeito que, porra, não é verdadeiro, né? Então acho que é aí que eles pecam. Se eu puder fazer um adendo aí, Will, eu acho que uma das coisas que sempre me diferenciou do resto do pessoal do mercado é isso, assim, eu não gosto do canto da sereia, né? No mercado tem muito canto de sereia. Olha, você vem aqui, você faz isso, você vai enriquecer muito rápido, você vai fazer 10% ao mês e tal. E eu vi muita gente quebrar por causa disso, eu vi inclusive um senhor cometer suicídio por causa disso no começo da minha carreira, e eu falei, não, de maneira alguma eu nunca quero fazer parte disso. Né? Eu sei que é possível você ganhar aqui, você não precisa iludir as pessoas, você não precisa mentir para elas. E de um certo modo, eu acho que a Empíricos força um pouco essa barra. Eu acho que eles iludem muitas pessoas quando eles usam esse tipo de chamada, né? Invista 1.000 e ganhe 1 milhão em não sei quantos meses e papapá. Eu sei que eles tomam o cuidado de colocar ali o texto de uma forma que depois eles conseguem se defender disso, tá? Mas no fundo eu vejo essa tendência do marketing um pouco enganoso e isso me faz querer ficar um pouco longe disso. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu tenho a mesma visão, né? Então acho que a gente está bem alinhado nisso aí. Vamos para a próxima pergunta aqui. Rafael Mancini. Olá, Will. Jonas comentou sobre o tripé ações, câmbio e renda fixa e achei muito interessante. Mas fiquei na dúvida qual seria o investimento de câmbio em que ele se refere. Seria fundo cambial ou, de repente, ações que se beneficiam do dólar, como Suzano, por exemplo? Obrigado. E aí, Jonas? Boa pergunta. Bom, quando você está tratando uma carteira de ações como algo isolado, digamos, você só tem ações, né? Você é um daqueles caras que gosta da análise fundamentalista e só quer ter ações, vale a pena você pensar em ações defensivas, né? Que a gente chama, que tendem a subir quando o dólar sobe também. Porém, como eu não recomendo você ficar 100% em ações, como meu modelo prevê câmbio, renda fixa e ações, eu acho que é bobagem você pensar nisso. Por quê? Porque o que você quer é que quando a bolsa caia, né, e o dólar suba, você tenha realmente um movimento significativo aí. Você quer que as ações caiam bastante e que o dólar suba bastante para você poder vender dólar e comprar ações mais baratas. E se você está carregando então aí ações que se beneficiam da alta do dólar, você não vai ter esse efeito, né? Esse efeito de composição na hora de comprar as ações mais baratas. Infelizmente, se podemos dizer assim, no Brasil, a única maneira do investidor de varejo investir em câmbio é através dos fundos cambiais. Mas até que não é um grande problema se você encontrar um bom fundo cambial. Você tem que estar de olho primeiro se ele segue as cotações da moeda mesmo, né? Se não é um fundo especulativo, cheio de derivativos e tal. O que você quer é que ele siga a cotação da moeda, né? Que não tenha uma taxa de administração muito alta, né? Jonas, tem algum lugar no fundo, no site do fundo, que dá para ler como é que esse fundo opera, se ele segue o dólar direitinho, a taxa de administração, tem um prospecto para ler ali e tal, como é que funciona? Sim, todos os fundos têm que ter um prospecto, né? E você tem que ter acesso a isso. Se é via corretora, se é via banco, não interessa. Você peça para a pessoa responsável, olha, quero o prospecto do fundo. E ali você tem todos os dados, taxa de administração, a política de investimento, política de depósitos e saques, etc. Né? Precisa se informar sobre isso, porque hoje a indústria de fundos cresceu muito e existem muitos fundos não só cambiais, mas principalmente entre os FIs, que são os fundos de investimento imobiliário, que não investem exatamente naquilo que você acha que eles estão investindo. Então precisa ficar muito esperto com isso aí. E sobre o fato de acompanhar ou não a cotação, você pode verificar isso olhando a evolução das cotas do fundo e comparando com a evolução do valor da moeda em si. Tá? Isso já vai te dar um bom parâmetro se esse fundo está mesmo buscando seguir a valorização ou desvalorização de uma moeda, ou se ele está fazendo apostas especulativas com essa moeda. Então, nesse caso, é melhor ficar longe. Show de bola. Mais uma pergunta aqui. Mecânica Socorro, ele perguntou, top, ele tem curso, né?
Então, está se referindo ao Jonas. E aí, Jonas? Tenho um curso, que é o curso Trinos de Inteligência Financeira, que eu coloquei no ar em dezembro de 2017, depois de muitos anos ensinando muita gente, as pessoas me pedindo, falando, sistematiza esse conhecimento todo, você tem tanto conhecimento, né? Coloca isso num pacote que a gente possa acessar e tal. Então, no final de 2017, eu criei esse curso. E agora estou para lançar um novo curso de análise técnica, né? E pretendo ainda no ano que vem fazer um de análise fundamentalista e um de teoria austríaca. Eu acho que depois de todos esses anos no mercado é um jeito bacana de conseguir colocar aquilo que eu aprendi de uma forma que as pessoas possam acessar mais facilmente, né? Jonas, eu esqueci de fazer uma pergunta aqui importante, que eu dei uma perdida aqui nas perguntas, mas teve muita gente que perguntou, falou que faltou você falar no vídeo passado sobre ciclos austríacos. Então você pode dar uma explicada aí pra gente? Verdade. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo dar um panorama do que ela é bem rapidamente para não ficar uma explicação muito longa. Nos primórdios da humanidade, a moeda, na verdade a moeda ela é uma mercadoria, tá? Ela é uma mercadoria diferente das outras porque ela é aquela mercadoria que é a única que você pode trocar por todas as outras. Então ela é uma mercadoria muito especial. Nos primórdios da humanidade ela era uma mercadoria mesmo, ela era uma moeda de ouro, uma moeda de prata, ou até mesmo cabeças de gado, né, sacos de sal, né, várias mercadorias foram usadas como moeda. Só que a partir de um determinado momento na história, houve um sequestro aí do controle dessa mercadoria por parte dos bancos, que criaram os bancos centrais e disseram, olha, agora só a gente aqui é que vai dizer o que é moeda e o que não é, né? Então o Banco Central americano é responsável pelo dólar, o Banco Central brasileiro pelo real e assim vai. E o que acontece? Ao capturar o monopólio da emissão da moeda, né, eles também adquiriram aí um poder quase sobrenatural, quase alquímico, né, porque eles podem fabricar a moeda à vontade, né, sem custo para eles, podem aumentar a oferta da moeda, e a gente sabe que quando você aumenta muito a oferta de uma mercadoria, o valor dela cai, né, por causa da abundância, e ao mesmo tempo eles podem encolher essa oferta de moeda, retirar a moeda do mercado, e aí o que acontece? Acontece o oposto, né? O valor da moeda sobe e o valor das outras mercadorias em relação à moeda cai. O ciclo austríaco é o que? É a percepção, né? Os economistas austríacos tiveram essa percepção de que o ciclo econômico, ele na verdade não é um ciclo totalmente natural, ele é um ciclo que é provocado em muito por essa ação dos bancos centrais. Então, quando os bancos centrais querem estimular a economia, eles inundam o mercado de moeda e com isso você tem o preço dos ativos subindo, né? Porém, muitas vezes você não está tendo ganho real, porque você está tendo perda no valor da moeda, né? Você está aumentando o valor, né? Você está aumentando a quantidade de moeda, o valor dela está caindo. E aí o que você percebe como uma alta no preço, né, dos ativos ou das outras mercadorias, nem sempre é uma alta real. Às vezes é uma pura correção, né, que está acontecendo por conta da perda de valor da moeda. E vice-versa, quer dizer, chega um determinado ponto onde a moeda já está correndo um risco, ela já foi tão inflada, né, e já se criou tanto investimento ruim, né, com esse dinheiro fácil, como, por exemplo, a gente viu na crise do subprime, né, que gente com um salário muito baixo, ou até gente desempregada, estava podendo pegar empréstimo para comprar uma casa de $1 milhão nos Estados Unidos. Isso é uma coisa irreal, é uma coisa que não se sustenta, é provocado pelo excesso de moeda. Então, quando chega nesse ponto, as pessoas deixam de pagar suas dívidas, o Banco Central eleva os juros e aí você provoca uma crise, né? Você tem o preço dos ativos despencando, né? E o valor da moeda subindo muito. Isso é o ciclo austríaco, né? Jonas, só para fazer um adendo, então você está falando que os bancos centrais, na verdade, eles meio que fazem as crises de forma meio que de propósito ali, é isso? Então, aí tem duas opiniões vigentes, né, no mercado. Alguns dos meus amigos austríacos acham que os bancos centrais fazem isso por ignorância das leis econômicas, né? Acreditam que eles são... eles têm muita fé na sua capacidade de manejar a economia e acabam cometendo erros. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu sei que ela é um pouco mais polêmica e tal, mas com base em outros estudos também que eu fiz, eu acho que sim, eles capturaram isso de propósito e eles usam esse mecanismo para atingir outros objetivos. Quando você percebe que os bancos centrais estão aumentando a oferta de crédito, estão reduzindo os juros,
você sabe que isso vai ter um reflexo na inflação, né? A moeda vai perder valor. Então, o que vai subir? Vai subir o preço das mercadorias, vai subir o valor dos ativos, né? Então, você tem aí o início de um ciclo de alta. Depois de muitos anos de ciclo de alta, quando você começa a perceber que o Banco Central começa a tentar enxugar essa liquidez, subir os juros, né? Diminuir o balanço, você sabe que toda essa bolha ela vai começar a ser desinchada. E é assim, inflar uma bolha é algo fácil, né? Desinflar é mais complicado. Em geral, ela estoura, ela não desinfla de forma controlada, né? Então, estando atento ao movimento dos bancos centrais, você tem dicas muito preciosas sobre quando é que um grande ciclo de alta pode estar começando ou quando ele pode estar terminando. E foi com base nisso que eu fiz as melhores previsões que eu fiz até hoje, do relatório de 2003, do crash de 2008, né? Enfim. Então quer dizer o seguinte, você com base nos ciclos austríacos consegue meio que prever os próximos ciclos de alta da bolsa e de baixa também, né? E aí você tomar certas providências para aproveitar um ciclo de alta ou para se proteger num ciclo de baixa, é isso? Exatamente. Por exemplo, no ano 2000 houve a quebra da Nasdaq, né? E aí o Banco Central americano começou a inundar o mercado de dinheiro. Foi isso aí que em 2002, 2003 me fez escrever o relatório falando, olha, nós vamos ter uma década de alta aqui em commodities, metais preciosos, né? E foi o sucesso daquele relatório, foi 90% baseado em cima do conhecimento que eu já tinha na época a respeito do ciclo austríaco. E também, curiosamente, já quando eu lancei o relatório, 2002, foi final de 2002, começo de 2003, eu já previa o fim do ciclo. Eu disse, olha, esse ciclo vai acontecer, vai durar talvez uma década, mas o final dele vai ser dramático, né? Nós vamos ter um crash pior do que esse da Nasdaq. Por quê? Porque isso não é crescimento real, isso é crescimento de mentirinha, fabricado, né? E dito e feito, quando chegou 2008, veio aquela enorme crise. Então, você percebe o tamanho da janela temporal aí, né? Do ano 2000 até 2008, foram 8 anos. Uma alta, né? Que você pode aproveitar por conta de ter esse conhecimento. E, inclusive, saber quando é que ela está chegando ao fim, para você poder realocar, se proteger e não tomar uma pancada violenta como aquela que o pessoal que estava 100% em bolsa tomou em 2008. Né? Eu lembro que em 2006, acho que você já falava que já estava meio perto de acontecer um crash ali e chegou em 2008 ali e arregaçou o mercado, né? Que foi uma crise muito forte, quase quebrou o sistema financeiro mundial inteiro e você já tinha ali, né, meio que previsto ali que ia ter uma crise importante, que ia ter muita influência e muito provavelmente você se precaveu dessa crise através dessa análise dos ciclos austríacos. Né? Então acho que é de fato um conhecimento difícil de ter aqui no Brasil, é muito raro mesmo de você ver isso e pode dar uma grande vantagem na hora de investir. Né? Sim, é enorme. Sobre isso aí de 2006 eu me lembro que como eu comecei a perceber o final do ciclo em 2006 e comentar com o pessoal, de 2006 a 2008 a bolsa continuou subindo e subindo muito, né? Então, assim, muito pouca gente deu valor ao que eu falei. Eu me lembro que me chamavam de profeta do apocalipse e tal, porque eu dizia que um monte de banco ia quebrar e tudo. E claro, por 2 anos o pessoal só via o mercado subir, né? Falava, o que esse cara tá falando? Acontece que eu estava de olho num ciclo de longuíssimo prazo, um ciclo que tinha começado no ano 2001, né? Na verdade, em outubro de 2002 foi quando começou o ciclo de alta. E aí esse que é o problema, né? Você não consegue acertar o timing preciso, mas você consegue saber o que está acontecendo de verdade por trás do mercado e tomar as devidas providências. Você sabe que a festa não vai durar muito tempo, né? Você já sabe que a festa está chegando no fim ali. Não significa que você vai vender tudo e apostar contra, porque aí você quebra também, né? Porque continuou subindo por 2 anos, mas significa que já não é hora de você estar 100% exposto, né? Tá na hora de você começar a reduzir a sua posição naquele mercado, né? Que pode estar chegando ao fim de um ciclo de alta. Show de bola. Vamos para mais uma aqui. Tiago Silva. Olha, aqui partindo da premissa de que ele é de fato, no caso está se referindo ao Jonas, né? De que é de fato um caso de sucesso na bolsa e com uma experiência de tantos anos, estava certo de que o Baster seria citado, né? Porque o Jonas falou do Baster no último vídeo. Dito e feito, haha. Enfim, no final das contas ele deixou claro que tal prosperidade se deu através de técnicas bem diferentes do que o Baster ensina.
O que fica para mim é o sentimento de que talvez eu tenha que estudar mais sobre outras perspectivas de análises, para além da fundamentalista, ao qual eu já tinha praticamente entregado os pontos como estratégia unicamente vencedora, né? E então, Jonas, o que você pode dizer aí sobre um pouco dessa diferença sobre a visão do Baster, até porque o Baster fala muito sobre a questão de patrimônio não se gira, se acumula, né? E aí o seu método entra como um método que você vai reequilibrar a carteira. Então, tem certas vezes que você tem que vender uma parte daquele patrimônio para comprar outra classe de ativo. Como é que você vê essas duas visões aí? Só para deixar bem claro, a minha passagem no Baster foi muito rápida, né? Ninguém nem sabia quem era o Baster, nem sabia quem era eu na época. A gente estava começando, assim. Eu mencionei isso só para mostrar mais ou menos quando foi que eu cheguei, né? E quem foram as pessoas com as quais eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu durei acho que um mês ali escrevendo no site do Baster e a gente acabou já, por conta de diferenças, se separando e tal. Ô Jonas, só para situar a galera que não conhece o Baster, só falar um pouquinho rapidamente sobre ele. O Baster foi uma dessas pessoas que começou mais ou menos na mesma época que eu, né? E que seguiu essa linha, né, de estudar, aprender, se especializar numa área e montou um site e começou a divulgar isso com o pessoal e realmente ocupou um espaço muito importante. Acho que ele fez um trabalho muito bom, eu acho que muitas das coisas que ele fala são extremamente valiosas. Acompanhei por muito tempo, aprendi bastante coisa ali. Mas, de novo, chega uma hora onde você tem que desenvolver um pensamento próprio, né? E eu acho assim, o Baster se apaixonou bastante pela análise fundamentalista, e ele está certo, a análise fundamentalista é muito bacana, mas assim, a minha visão é aquela que eu já falei aqui no outro vídeo, né? Eu acho que você não pode se deixar congelar por uma única visão, ficar olhando aquele objeto por um único lado, né? Porque você pode perder outras nuances, né? Por que é que eu vou ficar preso a ter uma carteira de 100% de ações, analisando só os fundamentos, se eu sei que haverá ciclos de queda brutal no preço das ações, né, que são acompanhados por altas brutais nas moedas fortes, como o dólar, o euro, e eu posso aproveitar esse momento onde o fundamentalista só pode ficar olhando a sua carteira cair 50%, 60% e pensar, não, no longo prazo vai ficar tudo bem. Se eu posso aproveitar esse momento para fazer um lucro tremendo aqui no dólar e comprar muito mais daquelas ações a preços mais descontados, voltando a acreditar, voltando a aproveitar aquilo que a análise fundamentalista e a composição de resultados no longo prazo pode me dar, né? O que me dá a impressão é que o seu modelo ele potencializa as análises, né? Porque ele não usa uma só. Então, que nem no caso aí do Baster, né? Você poder ter um momento do mercado onde você tem uma classe de ativos que está subindo e as ações estão caindo, então você pega isso que subiu e compra várias ações que você selecionou pelo método fundamentalista como boas ações e compra elas na baixa, né? Compra quando elas estão com puta desconto, né? Então meio que não é bem que vai contra, mas complementa, né? Você vê, tem uma máxima no mercado que é atribuída ao Barão Rothschild, né, que foi um dos grandes financistas do mundo, onde ele dizia, olha, a hora de comprar é quando o sangue está atingindo as calçadas, né? Ou outros atribuem a frase, compre ao som dos canhões, né? Ok, ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a melhor hora de comprar ativos é quando tem uma crise tremenda, onde está todo mundo vendendo seus ativos a preço de banana porque precisa de dinheiro, né, para comer, para pagar suas contas. Então é claro, é muito fácil você saber que a melhor hora de comprar é quando está todo mundo querendo vender. O problema é, você vai ter dinheiro nessa hora? Se você já está 100% comprado, né, como é que você vai ter dinheiro para comprar mais quando... Né? Exatamente, quer dizer, se a sua carteira de ações caiu 50%, como é que você vai tirar dinheiro dela para comprar mais? Né? Você tem que ter outra classe de ativos aí que subiu durante essa queda, porque aí você fala, ótimo, agora está a feira, está tudo sendo vendido barato e eu tenho aqui como comprar, porque eu fiz uma reserva que agora vai me permitir comprar ao som dos canhões, como recomendava o Barão. E tem um detalhe, né? Se tem um ativo contracíclico, como o dólar, por exemplo, ele vai comprar e vai comprar muita ação, porque o dólar vai ter subido pra cacete, né? Então, quer dizer, você
Você compra muito mais do que você pegar aquele dinheirinho do salário e tudo. Não, você tem uma outra categoria de ativos que está lucrando na crise e aí você pode comprar as ações em baixo, mas você pode comprar muito mais, né? Sim, você tem um efeito composto, né? Porque tua ação valia R$ 100 e caiu para 50, né? E o dólar você comprou a 2 e ele subiu para 4, né? Quer dizer, a ação ficou 50% mais barata e o seu dinheiro dobrou de valor. Então você imagina o efeito de composição que isso dá na hora de você rebalancear o portfólio, né? Jonas, tem mais uma última pergunta aqui, né? Antes de mais nada, porque esse vídeo está ficando muito longo já. Antes de mais nada, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre esse assunto? Porque eu sei que é um assunto bem complexo. Assim, a gente pode dar uma pincelada, né, sobre alguns assuntos, responder algumas perguntas e tal. Agora, eu gostaria mesmo de ter muito mais tempo para falar sobre isso. Você pode mergulhar ainda muito fundo, né, nessas coisas e descobrir coisas muito interessantes. Como a gente não quer que esse vídeo aqui fique enorme, né, infelizmente não vai dar para a gente ir muito fundo em cada um desses aspectos. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou colocar no ar um evento em breve que chama O Dinheiro é Meu Amigo, totalmente gratuito. Vai ser um prazer e uma honra para mim se vocês forem lá, e ali eu vou ter mais tempo para poder aprofundar ainda mais nesses e em outros assuntos que a gente não comentou aqui ainda. Vamos para mais uma pergunta aqui. O Brian Rodrigues. Will, tu opera day trade, scalping ou algo do tipo? Bom, o Jonas também vai responder. E eu já quis ser um day trader, ser um trader, na verdade, né, que faz várias operações de curtíssimo prazo, já abre uma operação e fecha no mesmo dia, ou faz várias operações no mesmo dia. E eu te digo que, assim, de cada 1000 você vai encontrar um que tem sucesso consistente mesmo no longo prazo. Você achar alguém que está ganhando alguns meses, você até acha. Eu também tive uma fase muito vencedora por uns 4, 5 meses, né? Depois aconteceu uma puta cacetada que você vai rindo no mercado, né? Então, assim, não é impossível, tá, você ser bem sucedido nisso. Mas é muito complicado, de 1000 você vai achar um. Então, eu prefiro ficar num método um pouco mais maduro, que eu sei que você tem mais chance de vencer. E realmente é um método que você vai encontrar com prazos mais longos, né? Como o Jonas, ele tá ensinando pra gente aqui, né? Ele está falando mais do método dele. Eu acho um método muito mais sábio, muito mais maduro e muito mais fácil de você se tornar um vencedor ao longo do tempo. O que você acha disso, Jonas? Eu penso como você. Eu já tentei também no começo da minha carreira, por muitos anos, né, tentar fazer muitos trades, intraday, etc. E eu só levei fumo. Eu logo percebi que não era por aí, que eu estava dilapidando meu capital e mais, eu estava dilapidando o meu estado emocional e a minha saúde, né? Exatamente, isso é um ponto importante também, né? Porque os caras ficam muito estressados, né? Você fica vendo o mercado todo momento, você quer ver... Porque, gente, o que gera de informação no mercado é um absurdo. Se você ficar ali grudado na tela do home broker, vendo o preço subir e cair, com gráfico, não sei o que, você não tem vida, né? Não. E você sabe o que me ajudou nisso, Will? Foi o lance da escola austríaca também, porque estudando, né, lendo a ação humana do Mises, eu percebi ali que o resultado final econômico, né, e do mercado, ele é composto de quase que infinitas variáveis, né? São ali milhões e milhões de pessoas interagindo, cada uma com uma ideia diferente sobre o que é o mercado e tudo. Então, é impossível você ter acesso a toda essa informação, ou mesmo programar um supercomputador para ter acesso a tudo isso e te dar o resultado. Então, o resultado final do processo econômico e financeiro é algo que é impossível de ser calculado devido ao tamanho da quantidade de informação, né? E aí, cara, a informação que você recebe ali no dia a dia no home broker, a grande parte daquilo é ruído, quer dizer, é uma informação que pode mexer num tique ali por 5 minutos e depois ser anulada, né? Então, assim, o nosso aparato cognitivo humano não tem capacidade de assimilar e processar essa quantidade infinita de informações e tomar decisões inteligentes, né, no meio de toda essa tensão. Então, num determinado momento eu abandonei isso mesmo, eu tenho outros interesses na vida, nunca quis ficar preso a uma tela de cotações o dia inteiro, né? Queria liberar meu tempo para fazer outras coisas que eu gosto de fazer. Então, isso acabou me levando a preferir prazos mais longos e buscar métodos mais conscientes de ação. Não é impossível. É possível sim que você vá fazer o day trade e vá ser um vencedor. Assim como é possível
que nasce um Michael Schumacher e ganha 7, 8 vezes o título mundial. Exatamente. Só que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Né? Exatamente. Você prefere estar na chance de ser um Schumacher, né? Ou você está numa probabilidade que é muito mais fácil você ser um vencedor. Então aí que está a questão. Bom, galera, a gente já respondeu aqui, sei lá, umas 20 perguntas aí. Acho que deu para passar bem. Tem vários assuntos que ficam realmente faltando informação, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com 5 horas, tá? Então, aproveitem esse evento do Jonas, o dinheiro é meu amigo, vai rolar, vai ter muita informação, é um evento de graça, tá? Então não tem por que você perder e o link tá aqui na descrição. Eu agradeço o Jonas aí por mais um vídeo aqui no canal, né? Nossa, quero agradecer muito a você pela oportunidade, quero agradecer a todo mundo que assistiu, que mandou as perguntas. E convidar mais uma vez para ver o evento, porque ali, além de aprofundar coisas que não deu para a gente aprofundar aqui, a gente vai ter um espaço aberto para vocês colocarem novas perguntas, inclusive em cima daquilo que nós vamos aprofundar. Então não perca a chance mesmo, é uma boa oportunidade de vocês mergulharem ainda mais fundo, né, em cima desse conhecimento que a gente tem para dividir aí. Agradeço a todo mundo, obrigado mesmo, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Show de bola, Jonas, valeu, é isso aí, galera. Tamo junto, abraços e bons investimentos.